Muito bem, estou aqui com Ana Amélia, agora com Samantha Pineda. Eu já vou fazer uma provocação, porque não vai ficar nenhuma dúvida a ser esclarecida. E a primeira delas... Primeiro, boa tarde, Samantha. Boa tarde, Ana Amélia. Prazer estar aqui com você Valtena. Você iluminou o nosso estúdio. Ai, que delícia, gente, que delícia. Que papo bom vamos ter aqui. O primeiro é, qual é a diferença entre agroecologia, entre agricultura orgânica e agricultura de baixo carbono? A pergunta de $1 milhão, pessoal, porque na verdade são todos conceitos que cientificamente se voltam para o mesmo sentido, é fazer com que todos os ecossistemas, todos os recursos naturais trabalhem de uma forma sustentável. O que é ser sustentável? É usar, mas não acabar. É a gente usar o solo, mas fazer o que a gente já faz, com plantio direto, com uso de bioinsumo para enriquecer esse solo, manter umidade, manter questão de ciclagem de nutrientes. É a gente usar o meio ambiente, mas ter lá, cuidar das nascentes, como as APPs, ter as reservas legais. Então, a agroecologia, ela só refina um pouquinho, Valteno, a questão do que a gente já faz, e não é só na agricultura familiar, muito pelo contrário. Os grandes produtores rurais do Brasil estão usando muito bioinsumo, fazendo plantio direto, rotação de culturas, consórcio de culturas. Quando eu planto, por exemplo, milho com braquiária, eu estou cuidando do solo, eu estou cuidando da biodiversidade, as abelhas aumentam. Então, tudo isso são conceitos muito semelhantes, que a gente espera que o governo consiga diferenciar quando ele vier com essas linhas de crédito, né? Então, Ana Amélia. Na verdade, acrescentando também o que a Samantha, com muita sabedoria e conhecimento, falou, é preciso ver que hoje a agricultura empresarial, essa que é ligada ao mercado exportador, ela usa aquilo que a gente considera agricultura de alta precisão. Os equipamentos usados nessa produção de alta produtividade, seja para a soja, para o algodão, seja para o milho, é um equipamento tão sofisticado que o próprio operador dele precisa ter um mínimo de conhecimento até na língua inglesa, porque essa máquina, ela define, eu diria, tecnologicamente, a quantia de adubo que no mesmo talhão de terra, no mesmo talhão, uma área pode precisar mais e outra menos. E essa máquina inteligente, que é a agricultura de alta precisão, ela identifica, então vai colocar aquela necessidade de adubo aqui, e talvez maior do que aquela menor do outro lado, no mesmo quinhão. Isso significa dizer que isso é uma economia também, não só para o ambiente, mas é também para o bolso do agricultor, que com isso tem uma rentabilidade melhor, exatamente por essas boas práticas, não só as ambientais, que são uma exigência do mercado internacional e do mercado interno também. Claro, nós brasileiros temos que preservar o que é nosso, e a natureza é uma bênção, não é uma bênção, é uma dádiva que nós temos, e é um dos principais itens. A outra questão é como nós vamos fazer as decisões, os projetos e as escolhas. São esses dois fatores que formam um país forte, especialmente no setor vital, que é a produção agropecuária. Porque o que é bom essa observação da Ana Amélia, sabe por quê, Samantha? Fica a impressão de que o agricultor empresarial grande não faz também agroecologia. É uma impressão completamente errada. Tivemos aqui agora um exemplo prático na parte de adubo e na parte de defensivo. O pessoal critica muito, né? Os defensivos, como é que vai usar isso? Usa muito. Quando a gente fala de uso de defensivo agrícola, hoje essas máquinas leem onde está a praga e aplicam o defensivo somente onde está a praga. E isso, geralmente, quem pode fazer mais é o agricultor empresarial, é esse exportador que tem acesso às tecnologias e tem acesso a esse maquinário moderno. Então, no Brasil, nós temos um conceito, e aí a Embrapa tem o conceito de agroecologia, que preserva, que observa os ecossistemas locais, e aqui vou puxar a questão do arroz. Não dá para plantar arroz onde não tem vocação, como a Ana Amélia falou no bloco anterior. A gente precisa olhar as vocações locais, o que dá ali naturalmente? Qual é aquela vocação daquela área? E aí nós vamos preservar os ecossistemas naturais plantando aquilo que dá para plantar de uma forma sustentável, consorciada, usando bioinsumos, técnicas de plantio direto, fixação de nitrogênio. A gente tem milhares de sistemas que nós podemos usar. A agricultura de baixo carbono se encaixa aí. A agroecologia se encaixa aí, por que não? E a questão de agricultura sustentável, enfim... Orgânica. Orgânica. Não tem, olha, aqui tem lá no Rio Grande do Sul um produtor de arroz que ele planta conforme as fases da lua. Olha isso. E esse arroz, é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, do município Sertão Santana, o nome do lugar, eu vou dar o nome Sertão Santana,
Esse lugar, ele produz conforme como muita gente corta o cabelo olhando as fases da lua, crescente, minguante e tal. Então, esse agricultor mas o preço desse produto, desse arroz, ele tem um valor agregado sobre isso, porque tem um benefício adicional das pessoas que gostam. Então, e ele coloca tudo isso no mercado, exatamente porque ele tem um diferencial a oferecer. Agora, ele pode fazer, não é todo agricultor que pode fazer e nem todo acredita também nesse sistema de produção. Também tem que respeitar as escolhas de cada um. Nós vivemos numa democracia e você não pode impor aquilo que ele vai fazer. Chega no supermercado e escolhe o arroz meia-lua, arroz inteiro, arroz orgânico. Nas prateleiras tem até arroz da Itália, né? Os arroz que usam na culinária italiana é importado da Itália, até valer. E alguns estão já tentando fazer essa produção de arroz que é de origem italiana, ou arroz de origem da Índia, que é arroz muito... arbóreo, usado em risoto. Basmati, que é um arroz jasmim. Então, essas coisas, essa variedade toda, já tem gente fazendo experimentos bem-sucedidos aqui, porque precisa quê? De conhecimento, de informação, o uso adequado da tecnologia e saber se aquele ambiente aceita aquele tipo de semente.